Boa noite. Aí. Temos imagem? E som perfeita. Perfeitos. Boa noite a todos, boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Eduardo Visconti, meu colega, lá da Unicamp. O Thales já Que bom chegou. te Minha irmã. ver, Thales, N, Bianca. Minha irmã. A Ivana. Oi, Ivana. Tudo bom? Emiline. Eduardo. Mari, lá de Osório. Boa noite. Marina. Boa noite. Boa noite. A gente vai esperando só uns minutinhos, né? Uns instantes enquanto o pessoal vai recebendo, notificação vai entrando. Hoje não tá cortando, né? Tá super bem. Eu tô falando daqui, o teu som tá rolando aí. Tá Oi, ótimo. Karina. Vou ajeitando os dispositivos aqui. Hoje noite de reflexão artística, né? Arte espírita, espiritualidade. Dia da gente refletir em cima da arte espírita, né? É isso aí, Felipe. Da poesia. É isso. Teremos bons textos, né, para refletir, né, Felipe? Nossa, é realmente muito profundos aqui. A gente escolheu alguns poemas aqui que nos levam, nos fazem viajar nessa grande sinfonia que é a nossa vida, né? Nessa musicalidade, nesses ritmos, esse movimento constante que é a vida, né? A trajetória, nossa trajetória na Terra. É isso aí. E aproveitando sempre que na terça, agradecer o pessoal que veio na... Que dia foi? Foi domingo, não foi? Domingo, acho que foi domingo isso. Foi domingo. A gente entrou e fez um ensaio ao vivo, né? A gente agradecer todo mundo que entrou. Hoje o Cassiano conseguiu entrar. Aquele dia... A gente queria agradecer todo mundo que veio lá naquele dia. Hoje também a gente gostaria de lembrar que, embora todo mundo já saiba disso, né? Nós gostaríamos de solicitar que fossem doados alimentos às instituições mais próximas de cada um que está aqui nos ouvindo, produtos de higiene, acessórios de proteção como máscaras, como luvas, o que for possível, né? Sempre lembrar dessa caridade material que é muito importante, principalmente para as comunidades carentes que estão sofrendo muito, né, nesses dias. Às vezes não tem um sabonete, não tem... Quem dirá álcool gel, né, Felipe? Com certeza. Importante, né? E é legal a gente ver que tem grandes artistas que estão fazendo isso também, né? Ontem tava todo mundo assistindo a live da Sandy Júnior, né? E eles arrecadaram com doações lá mais de 1.000 toneladas de alimentos e tal. Então foi bem bacana, assim. Oi, Carol. Ô, Carol. Hoje a Carol dizer que vai tocar o piano. Ela me falou antes de começar. Ela me falou, vou tocar o piano hoje, Felipe. É fake news, Carol? É fake news? São 8h06. A Raíssa Vamos entrou. nessa. Oi, Raíssa. Raíssa. Vamos nessa? Vamos. O Guga vai... Hoje a prece vai ser, na verdade, poética, né? Vai ser um poema que o Guga recebeu a inspiração e encontrou na Revista Espírita. De que ano, Guga?
1858, em dezembro, na edição de dezembro de 1858. Então, Allan Kardec disse que foi uma poesia recebida por um dos assinantes da revista enviou por Allan Kardec. Então, como prece para que a gente possa elevar os nossos pensamentos agora, vamos ler essa poesia. Que bela é a natureza, e como é doce este ar. Senhor, graça te rendo em de joelho te amar. Num hino de alegria e reconhecimento, quero elevar a ti todo o meu sentimento. Como aos olhos, então, de Marta e de Maria, a Lázaro da tumba ao retirá-lo um dia. De Jairo, tu também, a filha bem-amada, devolveste-lhe a voz, tornando-a reanimada. Do mesmo modo, ó Deus, tu me estendeste a mão. Levanta-te, disseste, e não falaste em vão. Por que eu, se não sou mais que lodo em vil arranjo, queria te louvar, e com a voz de um anjo. A tua obra jamais me pareceu tão bela. Sou como alguém que sai da noite ou de uma cela para um dia mais puro e de luz deslumbrante, de um sol radioso e quente, em vida inebriante. Mais doce é o ar, então, que o leite e o próprio mel. No céu, somam-se os sons num concerto fiel. E dos ventos a voz exala uma harmonia, que cria num vazio eterna sinfonia. Dos mares na amplidão, em vagalhões profundos. Nos oceanos, enfim, os abismos, os mundos. Tudo se faz esfera em meio aos raios seus, em convergência, orando, a gente chega a Deus. Ó tu, cujo olhar plana assim sobre as estrelas, e te ocultas no céu como um rei para vê-las. Que a tua grandeza, enfim, neste universo, que não é mais que um ponto ao teu olhar imerso dos mares sobre o espaço, em resplendor intenso? Qual, pois, tua grandeza e teu poder imenso? Que palácio tão vasto, ó Rei, tu construíste. Separar-nos de ti seria muito triste. O sol, posto a teus pés, num poder sem medida. Parece o ônix que um rei tem no sapato, em vida. No entanto, o que mais amo em ti, ó majestade, bem menos que a grandeza, é essa tua bondade, que se revela em tudo, até na luz que aquece. Meu impotente ser na exaltação da prece. Jodelli. Nossa, que coisa mais linda. E com essa prece poética, né? Eu fiquei pensando aqui, né, Guga? E boa noite para todo mundo que foi chegando aí. O quanto que a arte espírita tem esse poder, né, de nos projetar o espírito para pontos de vista mais elevados, assim. A gente conseguir, olha quanta coisa esse espírito foi falando nesse poema da vida, comparando com a sinfonia, e o quanto que com a arte espírita, ainda que nós estejamos atravessando tempos desafiadores, momentos difíceis, dores ou mesmo alegrias, ela nos projeta a alma para contemplar os acontecimentos desse ponto de vista do espírito, né?
e eleva nossa sintonia, o nosso padrão, nos coloca numa condição de poder contemplar, né? De compreender a vida, os acontecimentos como uma sucessão de acontecimentos, né? E como experiências importantes na nossa trajetória evolutiva. Pensando assim como esse título que a gente colocou, né, de Sinfonia da Vida, e que o próprio Espírito fala nisso, né? Como que a nossa vida, ela é esse concerto, né? A vida em si, essa sinfonia, porque ela tem momentos que são mais dinâmicos, em que o tom é mais grave, ou tem o momento em que o tom é mais suave, em que há melodias que, né, nos trazem a calma, e tem momentos em que acelera. E cada experiência, quando contemplada com os olhos do espírito, que se eleva e contempla as situações da Terra como esse grande concerto, nós vamos vendo que cada nota, né, cada experiência, cada nota, cada vibração tem o seu papel, tem o seu lugar, né? Tem notas dissonantes que nós precisamos afinar. E aí, acho que, né, o que tu acha disso? É por aí, Felipe. Sabe que eu tava acompanhando agora há pouco aqui, entrou o Eduardo, entrou o Gustavo também, Assis Brasil, o Eduardo Visconti. Tem alunos meus como Cassiano, então tem bastante músico aqui na nossa conversa, então eles devem estar pensando que num concerto nós temos os movimentos, né? Normalmente num concerto tradicional nós temos 3 movimentos. Nós temos andamentos diferentes para esses movimentos. E esses andamentos a gente pode fazer assim uma comparação com a nossa vida, né? Nós temos movimentos em nossas vidas que são mais agitados, são mais rápidos, e andamentos mais rápidos, em velocidades mais rápidas, e cheio de notas, cheia a instrumentação super rica, os contrapontos, as melodias, as harmonias, essas notas dissonantes que tu falou. Em alguns outros momentos da nossa vida, assim como a sinfonia, nós vamos ter um movimento mais lento, um movimento mais reflexivo e de muita introspecção, né, em que a gente vai olhar para o nosso interior, como nesse momento que, digamos, nós podemos estar vivendo desse segundo movimento, um pouquinho mais calmo. Às vezes até com melodias mais tristes, que nos trazem a reflexões mais profundas, com algumas dissonâncias, com alguns acordes que podem parecer estranhos à nossa realidade hoje, mas que vão se modificar, como num concerto, ele pode ir para um terceiro momento, ou um terceiro movimento, que pode ser mais alegre, que pode ser numa tonalidade maior, mais rica, mais iluminada. O Gustavo comentando que é verdade, né? Faz tempo que eu não falo com o Gustavo. Então, lá naquele terceiro movimento, nós vamos ter uma harmonia mais alegre, acordes mais belos, mais ricos, trazendo para um novo amanhecer, digamos assim, saindo daquela noite, daquela tonalidade escura e tocando os nossos corações de uma forma mais inspiradora. Nós sabemos também que num concerto, às vezes nós temos a cadenza, que seria uma cadência. E antigamente, Felipe, os compositores, eles improvisavam essa cadência. Então, o concertista, o solista, ele também era muito bom em improvisar. Então, ele criava melodias, criava passagens de acordes, progressões harmônicas na hora. É muito interessante que, com o passar do tempo, essa cadência ela não era mais improvisada. Nós tivemos músicos eruditos que eram muito, muito bons assim em ler, em executar, interpretar as notas escritas na partitura, né?
seguindo direitinho o que estava ali, só que tinham dificuldade em improvisar. Os grandes compositores, sim, eles improvisavam muito. Mas às vezes o intérprete, ele precisava ter a partitura escrita, ou seja, precisava ter aquele GPS para seguir em frente. E muitos músicos, então, muitos compositores tiveram que escrever as cadências, tiveram que escrever aquela parte que seria improvisada e que seria um momento do solo, ou seja, em que o intérprete, o instrumentista, estaria sozinho muitas vezes, sem a orquestra acompanhando. E que naquele momento de solidão, às vezes que a gente não está sozinho, a gente sabe que não está sozinho, né? Nós também temos que ser instrumentos de algo maior. Então, naquele momento de muita inspiração, o instrumentista tinha que criar aquela música que não estava escrita. Como eu disse, por algum momento, alguns tiveram, assim, se especializaram na interpretação musical, numa técnica fantástica, mas não tinham a capacidade de improvisar. E como nós estamos vendo no mundo hoje, falando para os espíritas e não espíritas, algumas pessoas estão sendo capazes de improvisar nesse momento que a gente vive. Outras não. Outras estavam acostumadas a seguir uma rotina, aquela partitura. E aí, os que conseguem improvisar, não no sentido de dar um jeitinho de esperteza, não, pelo contrário, de usar a sua inteligência, a sua sabedoria em prol de algo melhor, mais profundo, em ajudar o próximo, em olhar para o próximo e estender a mão enquanto coloca aquela máscara que nós falávamos, né? Quando a gente coloca aquela máscara para respirar, a gente vai ajudando os outros, né, durante esse concerto. Se protege, né? Nossa, meu Deus. Tá aí. E essa foi a Sinfonia da Vida. Essa foi a Sinfonia da Vida, né? Gente, mas Guga, olha se isso não é a nossa vida. Se a gente olha, por exemplo, né, para a experiência, por exemplo, no campo religioso. Quantos de nós precisam seguir aquela escrita, aquele padrão, né? E aí, às vezes, a vida vem e nos tira de uma circunstância e a gente não consegue lidar com aquilo porque a gente está acostumado a seguir aquele padrão. Mas a vida essa constante mudança, essa constante transformação, né? Essa constante transformação. E o poema que a gente escolheu para falar hoje, dessa sinfonia, vai falar exatamente disso, né, Guga? De saber, assim, que a gente pode estar vivendo um momento... como é que é? Nós espíritas temos que ser bons improvisadores, diz o Gustavo. Sabe que o Gustavo, Felipe, ele estava numa palestra do Haroldo com a banda dele lá em Boston. Ele tá morando lá em Boston. Nós moramos juntos lá em Boston em 2000 e 2001. E o Gustavo foi meu primeiro professor de música. Caramba, que legal. Ele que me ensinou muitas coisas, e me ensinou muitas coisas sobre espiritualidade. E ele estava nessa palestra lá em Boston com o Haroldo, em que o Haroldo falava do Castelo Interior, né? Sim, da Teresa d'Ávila, né? Isso. E eles tocaram, mas ficou devendo, o vídeo ficou devendo. Eu queria tanto ver o Gustavo tocando lá com o Pierre, com todo mundo, e ficou devendo o vídeo, não apareceu eles tocando. Será que não tem isso? Vão ter que pedir para ele, Gustavo, manda o vídeo aí pra gente, coloca o link aí de vocês tocando naquele dia. E então a gente escolheu aqui para ser a base da nossa reflexão de hoje também um poema que fala justamente dessas transformações, de situações. Galera, quem quiser compartilhar e mandar para alguém, mandar no direct aí, mandar um oi, compartilhar, que aí mais pessoas vão recebendo também, vão entrando aqui para compartilhar com a gente. E fala, esse poema aqui, como que, às vezes, assim, né, a gente vive um monte de experiências, um monte de coisas,
ou lê muitos livros, né, e não consegue, às vezes, captar com a profundidade como que tu trouxe agora. Comparando com a musicalidade, com a música, né? O cara que é músico, ele já tá ouvindo isso que tu tá falando e já tá entendendo muitas vezes as circunstâncias da vida. Né? E às vezes um poema como esse aqui que a gente escolheu, ele nos abre sentimentos pela beleza e pela história e nos faz também comparar com a nossa própria história, com a nossa trajetória. Né? Até aconteceu um caso muito, muito interessante. A primeira vez que eu me deparei com esse poema aconteceu o seguinte. Eu estava pedalando em Osório, eu estava morando em Osório, na estrada do Palmital, e aí eu parei na frente de uma porteira, assim, de um sítio enorme, de madeira, antiga, assim, e aí fiquei olhando, eu gostava de tirar foto de detalhes pequenos, assim, e aí fiquei olhando para aquela madeira, assim, antiga, velho, e tirei uma foto bem pertinho da madeira, assim, sabe? Ficou só a madeira, assim, aparecendo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei com aquela coisa pensando, assim, aí eu cheguei em casa e botei música. Fiquei ouvindo o Bach, cello suites, né? E aí fiquei ouvindo o cello, e eu adoro, e fiquei ouvindo o cello, ele tocando e tal, e com aquela foto, né? E fui postar aquela foto no Instagram. E me começou a vir as reflexões. É a espiritualidade que se chega, né? E fala, né? Contigo através da inspiração, através do sentimento. E aí comecei a pensar que o cello tinha sido uma madeira como aquela porteira lá, e como são diferentes os destinos, né? A madeira que virou uma porteira cumpre uma tarefa naquele momento, e a outra, ela vai se desmanchar e vai voltar para a natureza de outra forma e vai seguir a transformação. E outra madeira virou o cello, que estava tirando os sons que eu estava ouvindo do Bach. Então, e fiquei pensando em como que a gente tem diferentes funções em diferentes momentos da nossa trajetória evolutiva. E aí, quando eu postei essa foto, uma amiga lá de Campo Grande, a Candice, mandou assim: Felipe, tu conhece a história de um violino do Espírito Maria Dolores pelo Chico? Eu disse: não conheço, Candice. Aí, então tu precisa ler. E me mandou. E aí tem essa maravilha que nós pegamos aqui hoje. Por isso que o cartaz do nosso encontro hoje é um violino. Porque é História de um Violino, do Espírito Maria Dolores, no livro Momentos de Ouro, de Francisco Cândido Xavier. Parei fitando um acervo de sucata, queria arder em fogo breve, por um fósforo leve, que a chama pequena incendeia e consome, qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões e móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia. No resto de instrumento que ele fora, de onde procederia, perguntei a mim mesma intrigada, aquela peça desprezada, sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada. Então aquele traste, em rude desconforto, falou-me ao coração. Não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de um horto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que me amasse. Os pássaros e os ninhos, minhas flores vermelhas, eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me, sim, de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio e armado, de serrote e machado, e esfacelou-me os pés, agindo a custo. Depois, tombei vencido na terra. Fui logo após levado, serra em serra, em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e à secagem. Certa feita, um artesão,
de tato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino e fui vendido a um moço artista que me deu cordas, vida e coração. A princípio chorei com saudades do chão em que subia ao firmamento na viva emanação do meu próprio perfume, entre flores bailando ao vento, entre flores bailando ante flautas do vento. Recordava a chorar a presença das aves que falavam comigo em cânticos suaves. Agradecendo a Deus, cada manhã, a beleza e a alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada, à luz do sol nascente, mas o artista abraçava-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me sentir, por fim, o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia, embargava de pranto, sem que fizesse algo para tanto. Mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade e carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outro tempo e as canções de ninar. Muito doente em prece, pensava em Deus, onde eu me achava, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Notando que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem-amado, em que deixara as últimas raízes. Depois de muitos anos, vi muita desventura e muita dor, transformando-se em preces ao Senhor. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis, quanto mais me tocava. Até que um dia, um moço enfermo, trêmulo e alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui numa cova escondida, à espera da fogueira, em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateou fogo ao monturo opulento, e vi outro alguém descer das imensas alturas, um moço belo e forte que arrancou de improviso a forma do instrumento à labareda e à morte. E ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extraía sons, era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória na música de vida, esperança e vitória. Então eu me lembrei de vós, médiuns amigos. Entregai-vos às mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. E um dia, qual se fosseis despregados, por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão, para traçar convosco um novo dia, que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria, entre a bênção de paz e a proteção de Deus. Tem que respirar um pouco, né? Respirar um pouco mais fundo. Gente, o que a gente faz depois de ler um poema desse? Então, a nossa ideia aqui é pensar na beleza do quanto esse poema fala da nossa vida. O quanto a transformação da vida, ela por vezes é muito inesperada. Né? Olha o Tales aí, né? Bem conhece a história de violino esse homem. As transformações na nossa vida, elas podem ser muito inesperadas e não quistas, né? E que nós não queremos, muitas vezes. Porque imagina para essa árvore, né, que é a beleza de um campo que pode perceber sons e melodias da natureza. Então vem alguém
e projeta na experiência da dor, da transformação. Né? Quanto que a gente pode pensar na nossa vida? Quantas podas a gente atravessa, né? Fala, Gu. Não tem muito o que falar, né? É impressionante que é a história de um violino, mas na verdade é a história da nossa vida, né? Então, é interessante que toda essa transformação que passa, né? Às vezes a gente é retirado daquele local onde nós nos sentimos confortáveis e somos levados por Deus a situações mais desafiadoras, que desafiam as nossas necessidades e colocam em questionamento tudo o que nós aprendemos e o que nos trouxe até aqui. Tudo que nos trouxe até aqui, às vezes não é o suficiente, né? Nós devemos abrir um pouco de espaço para o nosso coração, para entender como essas coisas podem nos trazer a reflexões mais profundas, mas desde que a gente possa ter boa vontade no aprendizado, ao ler uma poesia dessa, uma história dessa, tentar trazer para a nossa consciência o que nós podemos mudar, o que nós podemos melhorar, quais são as nossas dificuldades, mas olhar as nossas dificuldades porque nós somos o que as nossas virtudes, se é que temos alguma no meu caso, né? Mas assim, algumas qualidades que a gente já está tentando, né, desenvolver com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos. E nós somos o que nós temos e o que nós não temos, o que nós somos e o que nós não somos. E a partir disso, olhar para a gente com um pouco mais de carinho. Porque o julgamento não é só em relação ao próximo, é em relação a... nós não devemos julgar com tanta força assim os outros, mas também não devemos pegar pesado com a gente. Então ter esse carinho com as nossas dificuldades, como se nós tivéssemos que nos pegar no colo, olhar para a gente mesmo, olhar de um ponto mais alto, olhar o todo, todas as nossas relações, quem nós somos, as nossas relações, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com nós mesmos, a nossa relação com os nossos recursos, com a natureza, o quanto nós estamos consumindo dessa natureza, o quanto nós podemos utilizar isso em favor do próximo, pensando em tomar cuidado com tudo que a gente faz, mas com carinho, com paciência, com indulgência, com boa vontade. Então, o que aquela árvore estava sofrendo, que teve que sair do ninho dos passarinhos, né? As abelhas estavam por ali, os seus frutos, aquele sol, para ir para uma situação em que o luthier, aquele artesão, teve que manipular aquela madeira e transformar num instrumento maravilhoso, que depois mudou de função, né, Felipe? Em alguns momentos na nossa vida a gente tem uma certa função na vida, Claro. né? Cada um de nós. E naquele momento era então de trazer essas melodias para todos, embalar a criança, embalar os que sofrem, né? Essa consolação que é Jesus, né? A gente pensa em Jesus, consolação, consolando, né? Nos trazendo essa luz, que seja através da arte, que seja através da caridade, que seja através dessas reflexões maravilhosas. E é bacana, né, Guga, assim, o quanto que é importante a gente saber passar pelos momentos em que nós temos certas funções, em que a gente atua num determinado papel, e aí, às vezes, as circunstâncias mudam, a gente segue para uma outra etapa da nossa vida em que a gente vai ter uma outra função.
E às vezes fica o saudosismo daquele momento, de um tempo que era diferente, que podia ser mais confortável, né, e tal. Mas é importante fluir com a vida. Como a música, né? Eu tô lá no meio da sinfonia, do concerto, e tô pensando, mas o começo da música era tão mais simples, né? Tava tão mais fácil de tocar naquele momento, e agora tá aqui complexo e tem... Eu tô aqui fazendo, não, sem ser músico, mas, né, pensando assim. E como que é essa... E como que ali o violino, né, o nós, a gente vai nessa passagem, às vezes a experiência é a dor. O que é esse serrote, né? O que é essa poda que corta, mas também nos tira a raiz, que às vezes nos prende ao chão, que às vezes nos prende, nos segura para que a gente possa auxiliar outros e mais corações. Como diz a Bianca aqui, como diz minha amiga Karina, florescer onde Deus nos plantou. Esse fluir também é o florescer, né, Felipe? Que você está falando, né? Exato. É isso, essa frase é ótima, porque é isso, né? Então, e saber fluir, né, também. Eu acho que conectar-se com a espiritualidade, a prece, a meditação, pedir a orientação dos benfeitores nos ajuda a conectar com essa sabedoria que nos aponta a bússola a ser seguida também, né? Com sinceridade. Porque às vezes a gente não sabe que caminho tomar, né? Sabe se fez certo, mas assim, te entrega em preces, confia em Deus, procura fazer pelo bem, agir no bem e segue. E prossegue, né? Vamos espalhar buquês de flores por aí. É muito legal. Tem aquela frase de Jesus para Maria de Magdala, que está lá no Boa Nova, né? Que ele fala, né? Nunca viste uma casa em ruínas dar flores, né? Sobre o teto. Então ele fala, né? As ruínas são as nossas chagas, nosso passado, todos os nossos equívocos do ontem, né? As nossas misérias humanas, e as flores são as esperanças em Deus, que já vão florescendo em nós. Então, a experiência de ser podado é interessante porque Jesus é carpinteiro, ele trabalha com madeira. Não vamos esquecer olha. O divino agricultor, mas o divino carpinteiro, o divino artista, o divino mestre, o divino médico. Tu vai me dizer que o governador espiritual da Terra, um espírito dessa evolução, não escolhe uma circunstância muito simbólica para falar disso também, né? Então, esse trabalho para construir um instrumento, um violino, que não vai ser usado para qualquer fim. Interessante, né? Olha aí o Preto. Ô, Preto, beleza? Abraço. Então, o violino, aqui ele é utilizado para consolar corações. Então, ele vai se dando conta do que ele está fazendo, né? Que as árvores e os pássaros, e meu Deus, que saudade. Mas aí ele começa a perceber corações que choravam e que saíam consolados pela alegria de ouvir as melodias, né? Ouvir as melodias e aquele artista tocava, e ele era instrumento, ele dizia assim, mas não, nem era eu que fazia, alguém que tirava as notas de mim. Então, assim, quando a gente faz a caridade, Guga, por exemplo, e às vezes a gente está sendo um instrumento do alto, né? Às vezes a gente vai... Fala. Não, pode falar. Às vezes tu vai compor uma música, né? Tu vai compor uma música espírita e tu tá ali pensando, te colocando à disposição, e a espiritualidade te utiliza como instrumento. É o que ele fala no final. Ela fala, né, Maria Dolores? No final, né, que ela lembra dos médiuns. E quem de nós não é médium? Quem de nós não verdade. é médium? O Emmanuel fala lá no Consolador, né? O médium... Aliás, o artista é o médium das belezas eternas, né? O verdadeiro artista. Então, eu só queria dar um oi pro Renato, meu primo, tá lá em Presidente Prudente, tem os nossos amigos de vários lugares, né? E a Bianca traz aqui um pensamento. Muitas vezes, Deus precisa, de fato, transpor nossa muda de árvore para outro terreno. Nós, como filhos um pouco duvidosos,
sem fé, nem percebemos que o terreno é mais fértil. Olha só, pegando essa analogia do transplante. Alguém está lembrando de alguma coisa, de algum livro aí famoso? Transplantar uma árvore daqui para lá. A árvore do Evangelho também não foi transplantada. Né? Nós não vivemos experiências de, né, uma poda aqui. Que musicalidade nós vamos tirar agora, estando aqui nessa terra? Que musicalidade? O que num momento como esse, de pandemia, de situações, né, desafiadoras, o que nós podemos aqui oferecer pensando no poema? Que musicalidade, né? Então, talvez a gente esteja vivenciando essa... A gente pode trazer isso tanto para a nossa vida inteira, quanto para determinadas etapas também. Então, a gente passa a serra que nos tira de hábitos, de uma forma de vida, de um modelo de sociedade, enfim, uma série de coisas. E a gente precisa ir... Ou quando chega a separação de um ente querido, que nos projeta numa experiência de dor, de sofrimento e tal, mas é a nossa trajetória. Ou mesmo, se a gente for pensar, como uma consequência, uma experiência dolorosa que chega para nós, como uma consequência também dos nossos atos. Essa terminologia que tu, desculpa te interromper, Não, essa imagina. terminologia que a Bianca trouxe, tu falou em transplantar, na música a gente usa transpor ou transposição, mudança de tom. Então, às vezes o cantor precisa, a gente está acompanhando, né, e o cantor fala assim, precisa ser um tom mais alto, ou seja, uma frequência mais alta. A gente precisa, às vezes, subir o tom, né? Então, às vezes, a gente está lá num tom mais baixo, mais grave, né? E, de repente, nós precisamos de um acorde mais no agudo, com uma outra tonalidade, muda o tom, mas às vezes ele sai do menor, sai para o maior. Toca uma música pra gente, hein? Posso tocar. Naquele dia do nosso ensaio, eu fiz uma música que a gente usou no congresso de 2017, congresso da FERGS, que eu compus para o Divaldo Franco, que se chama O Semeador. Vou tocar um pedacinho. Mas eu queria, Felipe, que a gente aproveitasse e misturasse um pouquinho aqui música com poesia. Eu sei que tu tem um grande amigo, né, que compôs assim, uma coisa super... Nossa, é maravilhoso. Uma inspiração maravilhosa que ele trouxe. Então eu não vou contar, eu vou tocar um pouquinho e depois se tu puder ler... Eu não vou nem ler o título para não contar o fim, né? Para não contar o spoiler do final. Isso. Eu nunca fui de me deter. Mas quando o vi pela primeira vez, como que por milagre, eu parei. Quando vi aquelas mãozinhas erguidas, eu as agarrei com amor e com a mesma ternura que a sua mãe o segurava. Eu beijei sua face, mergulhei naqueles olhinhos infinitos e descobri a calma que eu procurava durante minhas correrias. O amor era tanto que, mesmo sendo uma noite gélida, eu me esquentei
só para aquecê-lo. Beijei as mãos de José, as de Maria e as dos anjos. Eu queria sair correndo, espalhando a notícia, mas algo foi mais forte que minha natureza, reteve-me ali, diante daqueles 3,250 kg de felicidade e 51 centímetros de paz. Você certamente já ouviu falar da grande estrela, das ovelhas, dos pastores, mas nunca ouviu falar de mim. É normal, é compreensível. Os homens só falam daquilo que podem ver. Talvez por isso você esteja questionando quem eu seja. Mas isso não vem ao caso e certamente não acreditará em minhas palavras, porque você também não pode me ver. Mas eu estive com ele o tempo todo, do nascimento ao derradeiro momento na cruz. E para que saiba do meu cuidado com ele, lá na cruz eu fiz o contrário do que fizera na manjedoura. Era uma tarde quentíssima e toda Jerusalém transpirava ódio, suor e tristeza. Mas eu arrefeci-me só para dar algum refrigério àqueles 75 quilos de esperança e 1,80 m de fé. Foi a última vez que o beijei na face. Enquanto os outros choravam ao pé da cruz, eu estava lá no alto dela, ao lado dele, enxugando aquele suor que mais parecia orvalho das pastagens da Galileia. E soprava o sangue que escorria em sua testa e lembrava-me a água pura que brota num oásis. Estive lá até o último suspiro. Eu até poderia descrever a melodia que vinha do seu respirar. Mas seria tarefa quase impossível e você também não acreditaria, porque não poderia ouvir a música que saía das suas narinas e da sua boca. Mas vou contar um dos momentos mais lindos que vivi ao seu lado, para que você saiba da minha intimidade e amizade com ele. Havia dias que não o via. Meu coração estava saudoso e eu corria pelos 4 cantos do mundo naquela tarde querendo encontrá-lo. Eu descia os montes do Líbano, subia o Sinai, passava pelas ruas poeirentas de Jerusalém, penteava as dunas do deserto e nada de encontrá-lo. Quando já exausto, decidi refazer-me nas águas do Genezaré. E lá estava ele, com seus amigos no barco, atravessando para outra margem. E eu cheguei eufórico, corria muito para abraçá-lo. Corri tanto que as ondas se levantaram e seus amigos entraram em desespero. Mas ele não. Ele sabia que era eu com meus modos desajeitados a me aproximar. Sonhando estava, sonhando continuou. Devagar abriu os olhos, sorriu-me. E como a luz abraça o dia, ele me abraçou. Enquanto abraçava-me, dizia com ternura para que eu me acalmasse e me aquietasse. Obedeci-o. Acalmei-me, matei a saudade e houve grande bonança nas águas do mar e no meu ser. Brinquei com seus cabelos, recebi ternuras de filho que encontra o pai depois de longa ausência e a seguir a todos os afagos. Pousei a cabeça no seu ombro, a saber que estava ali na paz e na segurança. Seus amigos no barco ficaram maravilhados e se perguntavam:
Quem é esse? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento consegue dominar? Brisamente eu ri. Ri por não saberem que Jesus não apenas dominava-me, mas também amava-me. O vento galileu. Gente, esse é um poema maravilhoso escrito por um amigo nosso chamado Altino Majeste, que mora lá no interior da Inglaterra. Que coisa bela a poesia, que poder tem a poesia de nos projetar na inspiração, de nos fazer viajar. Né? Quem não viajou nas águas do Mar da Galileia? Aqui. Que coisa, né? A gente fica até sem palavra, né? É. Vocês queriam falar alguma coisa, gente? Alguém O queria Sandro comentar diz alguma coisa? Sandro diz que baita inspiração, Cassiano fui longe, Gustavo agradeceu, o Preto sorriu, Gustavo disse que a poesia com a música é incrivelmente poderosa, é verdade, né? Elas têm uma combinação, é um remédio para nossa alma, né? É muito bonito, né? Porque é essa história do vento, né? Do vento atrás do mestre. Ele chega e ele causa o alvoroço, ele se acalma no abraço de Jesus. Gente, é a nossa vida também, não é? Bianca, É a eu tive nossa... que me segurar aqui. Bianca, eu tive que me segurar aqui para não chorar. Senão não ia terminar a poesia em condições de continuar o nosso bate-papo, né? a gente já Ó, a está Karina quase no mandou final aqui, aqui, o né? dom de Deus está em ti. Ela escreveu algo aqui e sumiu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou sair já. Ó, travou o Guga. Tinha uma pessoa que tinha ficado de talvez entrar aqui. Não sei se ele tá por aí, se ele se manifesta. Mas caiu o Guga aqui. Ó, vou tentar chamar ele de novo aqui. A gente já tá quase fechando uma hora. E o Instagram, né? Quando chega em uma hora. Mas acho que conseguimos viajar aqui, né? Nas ondas da poesia, da música. O Guga tá entrando de volta aqui. Aí. Karina, se tu quiser participar, eu saio e tu entra e tu lê o que tu me mandou. É tão lindo. Quem sabe tu faz uma ligação aqui com a gente, Karina. Tô chegando, Thales, olha aí, ó. Vai Então tá, entrar? Thales. Vai rolar um violino agora, Então então? tá, tô saindo, hein? Posso Então sair, Thales? pede pra entrar aí, Thales. Que A daí eu já gente ia te coloco pra fazer, tocar, a gente ia encerrar com o fazer violino. surpresa. Tô saindo. Se por acaso terminar a live antes de eu voltar, eu já deixo um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Agora o Thales vai pedir e vai fazer uma surpresa pra gente, depois que a gente leu a história de um violino. Só pedir pra participar aí, Thales, que eu já te coloco aqui. Ah, deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Não, consigo. Deixa eu te achar aqui. Aqui, te achei. Aceita aí. E, gente, já que nós viajamos aqui na história de um violino, nada melhor do que Então, boa noite, finalizar. Felipe. Boa noite, pessoal. Boa noite. Incrível a live de vocês. Parabéns pela inspiração. E incrível a participação do Guga também. Vocês dois, com essa poesia, nos fazem meditar e ir muito além. E a arte espírita, ela tem esse poder de nos levar a lugares inimagináveis. E como a história foi do violino, não poderia deixar de participar e também mostrar o meu violino.
que também tem uma história Olha bem bacana, aí. que é a herança do meu avô. Então ele tem várias marcas do tempo e também passou por esse processo de transformação. E apesar de eu não ser músico, ser engenheiro, bem longe de ser um músico profissional, consegui vivenciar algumas experiências muito bacanas e que me trazem muita emoção de poder relembrar. Aí, conforme tu fez esse convite, procurei trazer então a música Aurora, que é uma música muito que eu tenho muito apreço, do Tim Vanessa. Muitas vezes já me emocionei, vi as pessoas emocionadas com essa música muito bacana, que traz uma mensagem muito positiva de tempos vindouros, de bons tempos que estão por vir. E acredito que ela pode nos trazer boas alegrias nesse momento que a gente tanto precisa. Vamos lá. A gente tem uns 3 minutinhos, mas toca a ficha. Porque ele vai. Mas vai tocando que se ele cair, encerra, já vai encerrar com música. Toca a ficha. É. Faltando 20 segundos para acabar. Gente, que coisa linda. Obrigado, Thales. Mari, que tá aí segurando, que eu tô vendo. Gente, todo mundo que tá aí, Guga, valeu, obrigado. Tá acabando aqui, vai cortar em 5, 8, 7, 6. Um beijo para todo mundo. Valeu, Abraço. obrigado. Outras virão.